Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma noite da nossa semana de oração, a nossa semana do Calvário. E você tem acompanhado os nossos sermões anteriores a respeito de Jesus, pois nessa semana estamos estudando os momentos que antecederam a crucifixão de Jesus. E sempre estamos aqui compartilhando a mensagem do Evangelho e da morte de Jesus na cruz. E eu queria contar para vocês uma história que aconteceu. Talvez quem esteja me assistindo viveu nesse período que essa história aconteceu. A história é de um homem muito famoso, conhecido. O nome dele é Ayrton Senna. O sinal que a gente utiliza é esse. Então, Ayrton Senna, ele era uma pessoa muito famosa. Era brasileiro e ele era piloto de Fórmula 1. O Ayrton Senna, um piloto reconhecido mundialmente, aonde ele ia disputar o campeonato, as pessoas o conheciam e ele tinha fãs por várias partes do mundo que gostavam do trabalho dele. E no ano de 1994, eles estavam disputando um campeonato na Itália e naquele lugar, naquele autódromo, naquela corrida que eles estavam disputando, eles tinham corridas de treino antes. Então, sempre começava o treino na sexta-feira e no sábado, e no domingo tinha a corrida. Aconteceu que na sexta-feira, um outro brasileiro chamado Rubens Barrichello, ele estava fazendo o seu treino com o seu carro e tinha uma curva nesse autódromo, uma curva bem perigosa, que muitos pilotos ali reclamavam daquela curva. Eles faziam a curva a mais ou menos 300 quilômetros por hora. E não conseguiu então, o Rubens Barrichello não conseguiu frear e ele teve um acidente. Ele bateu o carro, teve um acidente, mas ele conseguiu se salvar e se manteve vivo. No sábado, ainda continuando os treinos, um outro piloto de um outro país também estava treinando com o seu carro de Fórmula 1 e na mesma curva em que aconteceu o acidente com Rubens Barrichello, ele não conseguiu frear e o carro dele decolou do chão e ele então teve um acidente grave que o levou a óbito. Foi muito sério naquele dia. No mesmo dia, o Ayrton Senna, junto com os outros pilotos, participando de uma reunião, ele disse que estava muito preocupado com aquela curva, com aquela parte do autódromo que tinha já ceifado a vida de um dos pilotos. Ele disse que o pessoal estava pilotando muito bem, que era um campeonato importante, mas que as pessoas precisavam cuidar da vida, pensar na segurança e procurar fazer alguma coisa, que a equipe do campeonato pudesse fazer alguma coisa para resolver, para que os pilotos não tivessem medo e fossem disputar a corrida de forma mais tranquila. Isso foi no sábado, e então no domingo, no dia da corrida, né, oficial, aconteceu que o Ayrton Senna estava pilotando o seu carro no campeonato, na corrida, e naquela mesma curva aconteceu o acidente. Ele bateu o carro e aí a corrida foi interrompida. Algumas emissoras de televisão tinham helicópteros ali filmando a corrida e ficaram preocupados em o que estava acontecendo com o Ayrton Senna, pois estava distante, eles não conseguiam ver exatamente o que estava acontecendo. Os repórteres estavam anunciando a notícia, mas não tinha muita resposta porque a visibilidade era difícil. E então o Ayrton Senna não saiu do carro após o acidente. A ambulância veio e depois tiraram ele de lá do carro, levaram para um lugar onde um helicóptero o levou para um outro lugar no hospital que ficava a 15 minutos dali. E a notícia que deram é que ele foi do autódromo até o hospital em coma. E o cérebro do Ayrton estava bem danificado, bem lesionado,
e 30 minutos depois do acidente, a televisão, o repórter que estava fazendo a transmissão, ele, muito triste, com pesar, anunciou que infelizmente o Ayrton Senna havia falecido. Aquela notícia comoveu todos os brasileiros que estavam acompanhando na televisão aquele campeonato. E foi um choque para as pessoas ficaram muito tristes e os fãs espalhados pelo mundo se sentiram muito mal, porque foi a última vez em que eles viram o rosto de Ayrton Senna com vida e depois nunca mais veriam correndo, nunca mais veriam aquele rosto. E o Senna, momentos antes, é como a gente viu, ele já tinha alertado para que a organização tomasse providência para evitar esses acidentes. E ele foi então a vítima fatal, mais uma vítima fatal naquele lugar. O Ayrton Senna, ele estava na Itália quando isso aconteceu, então tiveram que fazer um translado do corpo até o Brasil e o corpo foi trazido de avião até São Paulo, local de nascimento do Ayrton Senna, e de lá do aeroporto seguiu então um cortejo fúnebre. E nas ruas por onde esse cortejo passava, via-se pela televisão, pelas reportagens, multidões de pessoas com cartazes, com bandeiras, dando o seu último adeus e prestando a sua homenagem enquanto o cortejo passava por onde aquelas pessoas estavam. E você via multidões de pessoas ali nas ruas. Foi um dia muito triste, com muito pesar no país. O governo decretou 3 dias de luto oficial por conta da morte do Ayrton Senna. As pessoas de várias regiões do Brasil vieram para São Paulo para ver o corpo e prestar a sua última homenagem. Teve pessoas também que viajaram de outros lugares para poder ver o Ayrton Senna pela última vez. Um fato interessante do dia é que o clima também estava nublado naquele dia triste. Essa história aconteceu assim porque o Ayrton Senna era uma pessoa muito famosa e as pessoas queriam prestar a sua última homenagem porque sabiam que nunca mais o veriam. O Ayrton Senna, ele era uma pessoa que se dizia cristão, ele lia a Bíblia e ele sempre falava para as pessoas de que Deus nunca o abandonaria. E quando ele morreu, colocaram em sua lápide um resumo do que está escrito em Romanos 8, 38 e 39, que diz o seguinte, esse resumo: nada pode me separar do amor de Deus. Essa foi a frase que está escrita lá na lápide do túmulo do Ayrton Senna. E foi um momento triste mesmo, a passagem do corpo, o cortejo. E isso me lembra no passado uma história que aconteceu com Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui na terra e estava carregando a sua cruz, subindo aquela montanha, aquele monte chamado Monte do Calvário, aonde ele foi então crucificado lá no alto. E Jesus então morreu. Ele foi crucificado, teve toda a cena que a gente já estudou da crucifixão e então ele morreu. Depois as pessoas que estavam ali próximas de Jesus retiraram o corpo dele da cruz, enrolaram em um lençol e levaram para o sepultamento. E então um homem chamado José de Arimateia cedeu o túmulo da sua família para que Jesus fosse sepultado naquele lugar. Então levaram o corpo de Jesus para o túmulo, colocaram o corpo lá dentro. As pessoas acompanharam com tristeza esse momento. O túmulo foi lacrado com uma pedra e soldados romanos ficaram ali guardando aquele túmulo. O povo judeu, vocês sabem que eles têm o costume, assim como nós, de guardar o sábado. Então, aquelas pessoas se retiraram de perto do túmulo e foram guardar o sábado como adoração a Deus. E aconteceu então que no domingo, uma mulher, também algumas pessoas, ficaram de ir até o túmulo para ver
como estava e embalsamar o corpo de Jesus. Quando essa mulher chegou, foi a primeira a chegar, ela viu que a pedra estava fora do lugar e o túmulo estava vazio. Ela ficou surpresa, se assustou com aquela situação e ela viu um homem no jardim. Quando ela olhou aquele homem no jardim, ela pensou que ele fosse o jardineiro que estava ali cuidando daquele lugar. Ela então foi até aquele homem e perguntou o que aconteceu, porque o túmulo está vazio. Enquanto ela conversava, ela percebeu, olhando para o rosto dele, de que ele era Jesus. Rapidamente ela correu, voltou até os discípulos, disse para os discípulos: Olha, Jesus ressuscitou. Então Pedro e João foram até a tumba, até o túmulo, e viram que estava vazio e que Jesus não estava lá. Eles olharam ao redor e viram que não foi uma violação aonde as pessoas invadiram o túmulo e roubaram o corpo, mas as evidências mostravam de que a pessoa que estava dentro do túmulo, ela saiu de lá. Então os discípulos se reuniram e começaram a lembrar do que Jesus havia dito, de que 3 dias após a sua morte ele ressuscitaria. Os discípulos então ficaram impressionados com o cumprimento das palavras de Jesus e começaram a orar. Foi quando Jesus apareceu entre eles e eles então puderam ver a Jesus, puderam falar com Jesus e ficaram felizes. Eles se abraçaram entre eles porque Jesus estava vivo. Então eles ficaram felizes com a ressurreição de Jesus. Jesus passou um tempo com os discípulos e depois ele ascendeu aos céus. E nesse meio tempo que ele estava aqui com os discípulos, aconteceram muitas coisas. E eu queria compartilhar com vocês, através da Bíblia, uma dessas coisas que aconteceu, que está no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 13. Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros. Então, como diz a Bíblia, 2 dos discípulos estavam andando por este caminho e um destes discípulos, a Bíblia diz que o nome dele é Cleopas. Eles estavam ali então andando pelo caminho, entristecidos e pensando, refletindo um com o outro acerca do que havia acontecido em Jerusalém, na crucifixão de Jesus, todas as cenas que antecederam, eles estavam ali refletindo sobre aquilo. Também muitas pessoas haviam falado para eles que Jesus havia ressuscitado e aquela dúvida pairava no ar. Aqueles 2 que estavam no caminho não tinham a certeza de que Jesus havia ressuscitado, pois eram notícias que haviam falado para eles e talvez eles até pensavam que eram boatos, porque não tinham certeza que Jesus realmente tinha ressuscitado. E enquanto estavam andando pelo caminho, como diz a Bíblia, eles tiveram o encontro com uma pessoa. Essa pessoa se juntou a eles e então eles perguntaram: Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E começaram a falar que estava acontecendo. E então essa terceira pessoa começou a conversar com eles e a explicar as profecias da Bíblia, dizendo de que Jesus seria a salvação para o pecado da humanidade, de que as pessoas precisavam de salvação, de arrependimento. E então eles foram conversando, aqueles 3 foram conversando durante todo o caminho. Os 2 homens não perceberam que o terceiro que se juntou a eles era Jesus. Eles não perceberam. Imagina por que Jesus resolveu se encontrar com aqueles homens no caminho. Tem uma passagem na Bíblia que a gente pode ler para entender melhor. A Bíblia fala que Jesus apareceu, mas ele não apareceu à toa.
Jesus percebeu que aqueles homens estavam confusos com o que estava acontecendo e ele então se aproximou para tentar ajudá-los a ter um discernimento sobre as profecias e ter uma compreensão do objetivo da ressurreição de Jesus. A esperança era que eles entendessem. Então, Jesus ele nunca muda. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele nunca vai mudar. Quando as coisas acontecem, nós precisamos entender que Jesus está presente o tempo todo e ele não muda. Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 13, o verso 8. Vamos ver o que está escrito lá. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Olha o que diz o verso. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Vocês viram, Jesus não muda. Se ele prometeu, se ele combinou, se ele se comprometeu, ele vai cumprir, porque a palavra dele é eterna e ele não muda. Jesus ele podia simplesmente se juntar àqueles homens e dizer: olha, vocês não acreditam? Estou aqui, olhem para mim. Era uma coisa simples de fazer, mas Jesus não agiu dessa forma. O que Jesus fez? Jesus ele conversou com aqueles homens, resumindo todo o Antigo Testamento para eles entenderem e compreenderem. Jesus, como diz a palavra, discorreu com eles a respeito das profecias de Isaías, de Daniel, de todos os profetas que eles conheciam sobre as profecias que falavam do Messias. E assim então Jesus pôde, durante o caminho, ensiná-los mais uma vez. E quando eles chegaram no local que eles estavam indo, eles decidiram então se juntar, convidaram Jesus para estar com eles e na hora do partir o pão, eles perceberam que era Jesus. E então eles ficaram emocionados e impactados de saber que Jesus estava com eles durante todo aquele caminho. Jesus, ele tem sempre em sua ação a palavra de Deus como base. O que Jesus faz sempre é baseado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos traz discernimento e entendimento. Quando você estiver necessitando de alguma coisa, procure a Bíblia, examine a Escritura, porque é a Bíblia que vai te trazer a verdade. Em João, capítulo 5, verso 39, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por isso, examinai as Escrituras, estude, leia, busque compreender o que está escrito. A Bíblia, ela não serve como um amuleto de proteção. A Bíblia também não é um livro de historinhas ou contos, não. A Bíblia é a palavra de Deus especial. Ela é viva, eficaz, ela é capaz de purificar e transformar. Ela não deve ser usada como um acessório em que você deixa ela guardada e quando você vai para a igreja você pega e usa e abre ela. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela precisa ser como um alimento, assim como todos os dias você se alimenta, você tem suas refeições, você deve extrair da palavra de Deus o aprendizado. Você deve pesquisar, como se você estivesse cavando, extrair da Bíblia todos os ensinamentos, porque a Bíblia, como disse Jesus, ela é um pão, o pão da vida. É na palavra de Deus que você encontra a salvação. É a palavra de Deus que pode alimentar todas as pessoas. E ao você absorver os ensinamentos de Cristo, você vai ter a vida. Você come o pão e o pão sacia a sua fome e te traz saúde. E se você não se alimentar, você vai ficar magro, você vai ficar doente, a sua imunidade vai baixar e você vai ter prejuízos na sua saúde.
Se você for comparar a Bíblia com alimento, você vai ver que a Bíblia é mais importante ainda, porque se você não comer nada, você vai morrer. Você vai morrer. Mas se você não se alimentar da palavra de Deus, se você não estudar a Bíblia, se você não esquadrinhar, não examinar as Escrituras, você vai ter a morte eterna. E a morte eterna é eterna. Então, se você for comparar a Bíblia com o alimento te traz saúde e você consegue se manter vivo. E a Bíblia, ela te traz vida eterna. Quando você aprende da palavra de Deus, você não vai ter uma vida normal, mas vai ter uma vida eterna, uma vida no céu de paz, aonde não vai ter pecado, aonde não vai ter sofrimento, aonde o mal e a morte não mais existirão. Por isso a Bíblia é mais importante do que qualquer alimento. Não é mesmo? Jesus, ele sabe da importância da Bíblia em nossa vida, por isso ele fez questão de acompanhar aqueles dois homens no caminho e ali discorrer e ensinar para eles a respeito das Escrituras. E aqueles homens entenderam, através do estudo da palavra de Deus, o poder de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Aqueles homens não estavam acreditando que Jesus ressuscitava e através do estudo eles acreditaram. Assim as pessoas passam a acreditar no poder de Deus quando estudam a palavra de Deus e tem uma mudança espiritual em sua vida. Agora vamos ao livro de Atos, no capítulo 8, no verso 31. Vamos ler. A passagem é Atos 8, verso 31. Diz o seguinte: E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Essa passagem bíblica conta a história do encontro de Felipe com o eunuco. O eunuco, segundo diz a Bíblia, é um homem que estava lendo o pergaminho e ele não estava compreendendo os versos e a profecia do que ele estava lendo. Deus viu a necessidade daquele homem compreender a palavra, então ele escolheu um dos apóstolos, como diz a palavra de Deus, chamado Filipe, e enviou até o eunuco. Filipe então se encontra com o eunuco, perguntou para ele: para onde você está indo e o que você está fazendo? E aquele homem então disse: eu estou aqui lendo este pergaminho. E o Felipe perguntou: mas você está compreendendo o que você está lendo? E ele disse: olha, eu simplesmente leio porque não compreendo. Eu preciso de que alguém me ajude a entender, de que alguém me explique para que eu possa entender. E o Felipe disse: olha, eu conheço essas escrituras e posso explicar para você. E a Bíblia diz que eles estavam lendo o livro de Isaías sobre a profecia de Jesus. E aquele homem estava sedento para aprender e compreender a palavra de Deus. Da mesma forma, quando as pessoas estão querendo aprender a verdade e elas querem compreender a palavra de Deus, Deus envia seus servos para que eles possam ajudar as pessoas a entender as Escrituras, pois as Escrituras são importantes, é nelas que temos a vida eterna. Se você é surdo e você se sente angustiado porque você quer ir para o céu, você quer entender da salvação, você quer se salvar, você quer aprender da sua vida, fique tranquilo, porque Deus está te vendo essa noite. Deus sabe o que você está sentindo. Deus conhece a sua dificuldade. Ele não vai desprezar você. Ele nunca despreza você. Hoje eu estou aqui em língua de sinais, transmitindo a palavra de Deus para você que é surdo como eu, para que você entenda a mensagem de Deus. Deus está me usando para transmitir em língua de sinais a santa palavra dele, para que você compreenda, para que você entenda as Escrituras. Hoje você tem essa oportunidade. Deus está lhe concedendo essa oportunidade porque ele é bom. Porque a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 29, no verso 18, tem uma mensagem importante. Lá diz que naquele dia os surdos ouvirão a palavra daquele livro e os cegos, sem a escuridão para atrapalhar,
verão a palavra daquele livro. A Bíblia está dizendo que as pessoas irão compreender, sejam elas cegas ou surdas, elas irão compreender a palavra de Deus. E eu digo mais, aquela profecia se cumpre hoje, porque hoje você é surdo e você está conseguindo ver a palavra de Deus através da língua de sinais, você está conseguindo ter um discernimento da Bíblia, porque em língua de sinais eu prego para você essa palavra. Isso significa que aquela profecia de que os surdos ouvirão a palavra deste livro está sendo cumprida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu espero que você tenha um sentimento de que Jesus ele não vai te abandonar, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de angústia. Procure a Jesus, procure vídeos em língua de sinais que falem da palavra de Deus para que você possa entender a Bíblia. Procure uma igreja onde tenha um grupo que saiba Libras, que tenha intérprete, um grupo de surdos, para que você aprenda ainda mais a respeito de Deus, para que a sua vida seja uma vida transformada. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vida, e se você a despreza, você perde a vida eterna. É nela que vamos encontrar a vida eterna. Vamos ler mais uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 24 e o verso 32. Vamos lá? Vamos ver o que diz em Lucas, capítulo 24, verso 32? Lucas, capítulo 24, verso 32. Ainda na história daqueles dois discípulos, daquelas duas pessoas que estavam no caminho de Emaús, a gente encontra o episódio em que eles estavam conversando a respeito do aparecimento de Jesus, daquele encontro especial que eles tiveram. E aí, o verso 32 é a fala deles dizendo o seguinte: E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Olha só que interessante, o Espírito Santo de Deus comoveu aqueles homens enquanto eles estavam ali falando com Jesus. E a Bíblia usa a expressão ardia o coração, enquanto Jesus explicava para eles, falava para eles das Escrituras. Estes dois homens tiveram seu coração tocados pelo Espírito Santo enquanto Jesus falava para eles, compartilhava para eles da palavra. Da mesma forma hoje, eu sinalizando em língua de sinais para você, o Espírito Santo de Deus quer tocar em seu coração, quer fazer arder o seu coração. Ele quer entrar em sua vida e causar transformação. Jesus ele quer mudar o seu viver. Jesus ele quer transformar a sua vida, ele quer ajudar você, ele está te chamando para que você se prepare para ir para o céu morar com ele. Jesus ele quer que você esteja com ele no céu, sim. Jesus ele olha para você, ele conhece a sua vida, ele sabe quem é você, ele sabe de tudo que você precisa, ele conhece todas as suas necessidades. Jesus sabe quem é você, ele te acompanha desde o seu nascimento, ele sabe as dificuldades que você teve, os sofrimentos que você passou, as angústias que você viveu. Ele sabe que você muitas vezes, como surdo, quer entender as coisas, mas existem impedimentos e obstáculos, barreiras que te impedem. Ele sabe da angústia que você sente, da dificuldade, a ansiedade que você tem em querer aprender as coisas, em querer entender o mundo. E Jesus ele sabe que assim como uma pessoa que tem muita sede, que pede água, que necessita de água para saciar a sua sede, e alguém lhe entrega uma coisa que não seja água, ou lhe entrega um líquido que não sacia a sua sede, que aquilo não vai sumir, Deus ele sabe que assim como essa pessoa sedenta, ele sabe que você tem a vontade de aprender e estudar. Por isso, de forma especial, Jesus quer lhe entregar a água da vida que vai saciar a sua sede.
sede. Não é uma água comum, uma água que você conhece, é uma água especial, que vai te dar alívio, que vai saciar a sua sede e a sua necessidade de vida eterna. Jesus sabe o seu sofrimento, Jesus sabe o que você tem passado, e esse sofrimento não é eterno, porque Jesus, ele vai curá-lo. Jesus, ele vai sanar todo o sofrimento no futuro. Quando você olha para o mundo e você vê as coisas ruins que acontecem, esse desespero que te traz, saiba que tudo isso vai ter um fim, tudo isso vai acabar. Quando você olha para sua família e você vê seus familiares, seus entes queridos doentes, dizendo que muitas vezes não tem solução, os médicos dizem que essa pessoa vai morrer e aquilo lhe traz angústia, aquilo lhe traz dor. Talvez você já tenha visto seu pai morrer, sua mãe morrer, seus amigos morrerem, e isso tudo lhe deixa deprimido, lhe deixa triste, lhe deixa angustiado. Eu queria dizer para você que todas essas pessoas que já morreram, elas têm a oportunidade de ressuscitar quando Jesus voltar. E hoje eu queria convidar a você. Eu queria convidar a você para que junto comigo pudéssemos orar de forma especial, pedir para que o Espírito Santo de Deus toque em nossos corações, no momento em que sentimos tristeza e angústia, que possamos ter o nosso coração aberto para o toque do Espírito, para que eu e você tenhamos a vida transformadas, para que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida e que possamos estar realmente conectados e unidos com Deus de forma fiel, para que quando eu e você estivermos preparados, possamos entrar no céu com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós pudemos estudar, pudemos ser constrangidos pelo Teu amor ao ver a história na Bíblia dessas duas pessoas no caminho de Emaús, tendo encontro especial com Jesus, que elas puderam aprender e tiveram a oportunidade de ser ensinadas por Jesus. E como diz a palavra, o coração delas ardeu enquanto elas estudavam a Bíblia. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter o nosso coração transformado, que possamos aceitar a Cristo, da mesma forma como aqueles dois tiveram seu coração tocado, que as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam ter o toque do Espírito Santo na vida delas e que o Espírito transforme a vida delas. Que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Eu não sei o problema que elas estão enfrentando, eu não conheço a vida delas, eu nem sei quem elas são, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe desde o nascimento dessas pessoas o que elas passaram, o que elas sofreram. O Senhor conhece as dificuldades que elas enfrentam. O Senhor sabe os dilemas que elas têm na vida delas. Por isso, Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor está presente o tempo todo. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas e esperamos que elas sintam o toque do Espírito na vida delas e que elas possam tomar a decisão de se batizar, de se preparar e que elas possam aceitar passar pelas águas batismais, para que assim possam ter uma nova vida com Cristo e assim estar feliz, permanecer ao lado de Jesus e ter o nome delas escrito no livro da vida, para que quando Jesus Cristo voltar, possa chamá-las e assim reunir a todos nós no céu para vivermos eternamente com Cristo, aonde teremos a certeza da vida eterna. Por favor, Senhor Deus, abençoe essas pessoas, abençoe a família delas, que elas possam refletir e escolher a partir de hoje ter uma vida nova contigo e que quando olharem para o passado possam pensar no momento de angústia que tiveram e a decisão que tomaram ao lado de Jesus, para assim, através do batismo, conseguir a salvação e estar feliz ao lado de Jesus. Abençoe essas pessoas, bondoso Deus. Te agradecemos porque Jesus, de forma especial, tem nos dado hoje, através da palavra de Deus, a mensagem. Sem essa mensagem, nós não conheceríamos a Jesus. Sem essa mensagem, nós não saberíamos do teu amor. Por isso te louvamos e te agradecemos, porque Jesus especialmente morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos conceder a salvação. E esperamos, Senhor Jesus, que
quando Jesus voltar, que todos nós possamos estar reunidos e se encontrar no céu com Jesus e dar um abraço bem apertado, também encontrar as pessoas que nós tínhamos saudade, pois ali estaremos unidos eternamente. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar